Em 1970 eu fui presa, houve uma denúncia anônima e eu fui presa e eles não sabiam do que eu estava sendo acusada, fui enviado para o DOPS, onde fiquei 2 dias no DOPS, junto com meu marido à época, o José Novaes, e eles encontraram na minha casa um documento, vai ser ironia, né? Um documento sobre segurança. E era um documento que não tinha o nome da organização. E o DOPS, 2 dias que eu fiquei no DOPS, eles não sabiam de onde era, eles diziam, não sei o que é isso, não sei o que é isso. E aí eles enviaram a gente, 2 dias depois, foi em agosto de 1970. 2 dias depois eles enviaram a gente para o DOI-CODE. Então, o DOI-CODE, então, era a centralização dos serviços de repressão. E o nível de competência deles era tão grande que 2 dias eles ficaram no DOPS sem a gente, não deixavam a gente dormir, era interrogatório, sem ter agressão física. Era óbvio que era uma tortura em termos de você, porque a gente não faz distinção entre tortura física e tortura psicológica. Pra gente é uma tortura psicológica, às vezes é tão violenta quanto uma tortura física. Então isso aí a gente não faz essa distinção. Pelo menos o tortura nunca mais não faz essa distinção e eu concordo. E a tortura, como toda e qualquer tortura, é uma coisa assim, quase, não dá pra gente dizer o que é. Né? É uma coisa assim, é indizível realmente. A gente não tem palavras. Havia momentos que eu dizia assim, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não, eu estou sonhando, isso é um pesadelo. Porque eles me levavam, inclusive, para ver meu marido ser torturado também. Né? Quer dizer, eu nunca tinha ouvido o Novaes gritar, mas uma pessoa muito calma. Os gritos do Novaes me acompanharam durante anos. E o fato de acreditar que meu filho, que tinha 3 anos e meio à época, tinha sido entregue aos juizados menores. Eu durante mais de um mês acreditei nisso. Eles prenderam todos os meus irmãos que não tinham nada a ver com isso. Né? E disseram que a minha mãe estava presa, eu acreditei que meu filho tinha sido entregue aos juizados. Nós ficamos presos 3 meses e meio, até eles descobrirem que a gente não tinha nada a ver com o sequestro do embaixador norte-americano, no alemão, e nós só não entramos no processo do norte-americano porque o processo já tinha encerrado. Então eles não sabiam o que fazer com a gente. Então nós fomos liberados em novembro de 1970, às vésperas das eleições, né, as eleições consentidas que a ditadura fazia, e nós ficamos durante o que está acontecendo com esses meninos, os 23, que foram presos nas manifestações. Primeiro era toda semana, a gente tinha que ir no Ministério do Exército assinar o ponto. Depois passou a ser quinzenal, depois mensal, que era uma forma de controle puramente psicológico. Como é que um grupo surge? Surge espontaneamente. Não havia nenhuma liderança. Ele surgiu espontaneamente, ex-presos políticos, familiares de mortos desaparecidos políticos, né, que se juntaram e disseram, essa história precisa ser contada. Os torturadores estão aí em cargos de confiança, num governo popular, dito popular, né? E nós não podemos ficar calados. Os torturadores dizendo que foram anistiados pela lei da anistia, né? A gente começou a se reunir no sindicato dos jornalistas. Aos poucos o grupo então vai se enchendo de gente indignada, um chama o outro chama um, familiares de desaparecidos, de mortos desaparecidos e ex-presos políticos. A gente não tinha pretensão nenhuma de fundar a entidade. Não tinha nenhuma pretensão. Só que a gente começou a perceber que havia um claro em termos de sociedade brasileira para falar sobre essa questão da ditadura. Era como se isso fosse passado. Acabou, estamos na nova república. Estamos na democracia. Né? E os torturadores, ninguém mexe com eles porque eles estão anistiados. Então nós fizemos tal agitação, né, que acabamos achando que era importante formar um grupo, né, formar um movimento. Nós sempre pedimos, era uma das coisas que a gente pede há anos, a existência de uma comissão da verdade. Quando a Comissão da Verdade foi criada, ela não foi criada por acaso, ela foi criada porque o Brasil, um ano antes, tinha sido, num processo que a gente mandou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a OEA, sobre a guerrilha do Araguaia, que é um
um episódio do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que ocorreu no sul do Pará, na região do Araguaia, onde mais de 60 pessoas são desaparecidas, fora os camponeses da região. A história da guerrilha do Araguaia é um massacre que aconteceu no sul do Pará. A sentença da corte diz que não é só os desaparecidos do Araguaia, mas os mortos desaparecidos do Brasil, os quase 500 mortos desaparecidos do Brasil, o governo precisa dar uma resposta sobre isso. Imediatamente, o governo criou a Comissão Nacional da Verdade. E que a gente já fez críticas ao projeto. Porque não foi como aconteceu na Argentina, não foi como aconteceu no Chile, não foi como aconteceu no Uruguai. O Brasil é o mais atrasado de todos os países da América Latina. O primeiro a acontecer o golpe. Já no início, essa comissão já criou, a gente já ficou com o pé atrás, porque era uma comissão de notáveis. Não era uma comissão onde representantes da sociedade estariam, a sociedade estaria representada. Eram pessoas escolhidas pela presidência da República. Uma coisa que a gente faz, a gente liga, a gente não tem pernas para acompanhar o que acontece hoje. Então o que a gente faz? A gente liga o que está acontecendo hoje com o que aconteceu lá. Ou seja, o fato das pessoas não terem sequer sido publicizados os seus nomes, né? Não queremos cadeia, prisão, não é isso não. Queremos que a sociedade saiba o que essas pessoas fizeram. Que essas pessoas saiam das sombras e mostrem a sua cara. E suas famílias e seus amigos e a sociedade em geral saibam o que essas pessoas fizeram. Esse para nós é fundamental, é a publicização disso, né? E mostrar que certos dispositivos que estão hoje aí têm a ver com a ditadura. A tortura sempre existiu nesse país desde que o Brasil foi descoberto, né? Mas a tortura se sofisticou, né? O uso de determinados, né, instrumentos para tortura, a figura do desaparecido, que é uma figura que não está presente na história do Brasil, mas que hoje é um número altíssimo, os chamados autos de resistência, que é você executar e dizer, reagiu à prisão, que era uma das versões que a ditadura apresentava. Isso é um número altíssimo dos autos de resistência. Então, são questões que estão no cotidiano hoje da nossa vida e que tem a ver com aquele período. Então é fundamental a gente poder, quando dava história, eu acho que a história é fundamental nesse sentido, você tem que saber o que aconteceu no seu país, né, no passado, até para saber o que está acontecendo no presente. Você só vai entender o que está acontecendo no presente se você souber alguma coisa do que está acontecendo, né? Para poder preparar um futuro melhor, né? Então a gente faz essa ligação o tempo todo, porque uma das coisas que até hoje não está dita, que não está resolvida, é a questão, que isso é do movimento da América Latina, não é do Tortura Nunca Mais. Onde, como, quando e quem são os responsáveis por essas mortes e desaparecimentos, né? Onde essas pessoas morreram, como morreram, quando morreram e quem são os responsáveis. Isso não está esclarecido ainda, apesar da Comissão da Verdade ter trazido algumas... aproveitado as pesquisas que nós fizemos, sequer fomos citados no relatório final. É importante que se diga isso. Está se falando de memória, né? E no relatório final, né, pega uma série de pesquisas nossas e sequer o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Não é uma questão de ego, é uma questão de memória desse país. Que há certas práticas que a gente, abomináveis, e que a gente tem que estar o tempo todo apontando. Eu acho que duas práticas abomináveis que uma democracia não pode aceitar é a tortura e o desaparecimento. Eu acho que são práticas assim que está acima de qualquer pendência política. Eu acho que para a gente ser contra esse tipo de prática, a gente tem que estar muito atento, porque os meios de comunicação hoje, eles acabam, né, naturalizando determinados perigosos, entre aspas. Tanto que o meu trabalho de pós-doutorado foi sobre as chamadas classes perigosas. Para mostrar, eu fui fazer justamente o pós-doutorado, porque antes eu fui falar da psicologia. E eu, posteriormente, fui querer saber um pouco mais por que se liga a pobreza com criminalidade. Por que onde está o pobre está o criminoso, está o marginal, está o perigoso? Por que esses territórios da pobreza são os territórios da criminalidade, da bandidagem?
E aí eu pego desde o século XIX mostrando como isso vai entrando no Brasil. E que vai penetrando nas nossas mentes e nos nossos corações. Né? Então hoje é muito fácil a gente criminalizar, né, aquele que contesta ou aquele que mora numa favela. Estranhem tudo, nada é natural. Aí eu me lembro do Brecht, tem um poema do Brecht belíssimo, que vou repetindo: nada é impossível de mudar porque nada é natural. Então eu acho que a gente tem que estranhar, não aceitemos as coisas, né, como naturais, porque elas não são. Elas são produzidas o tempo todo. E principalmente os meios de comunicação, o poder que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação têm hoje. Porque são grandes, né, transnacionais, como diz o Noam Chomsky. Né, grandes transnacionais atendendo a determinados interesses econômicos e políticos. Então vamos desconfiar.